somos levados até o pilar da criação que fica no Monte Cáucaso. Vemos um homem preso naquele lugar. De repente um raio atinge o seu corpo. Ele grita de dor e cai de joelhos. Em pensamentos aquele homem dizia: Zeus, seu maldito, eu amaldiçoo você e o seu castigo. O seu orgulho supera todos os pecados que eu pude cometer. De repente uma voz misteriosa diz: vejo que Zeus foi tão cruel com você quanto foi comigo. Isso nos dá um interesse em comum, Prometeus, que é conhecido como ladrão do fogo. Prometeus pergunta quem estava ali, e de repente o deus do tempo se revela. Eu sou Cronos, o deus do tempo. A arrogância de Zeus deve ser punida. Se você me conceder a sua ajuda, eu lavarei a afronta com a qual ele nos infringiu. Prometeus pergunta se Cronos queria se opor ao rei dos deuses. Veja onde isso me levou. Correntes e torturas no topo deste local. Você se considera mais poderoso do que ele? Cronos revela que em breve será, quando o relógio do Apocalipse estiver operacional. Mas antes disso, Hefesto deverá forjar as suas engrenagens com oricalco, o metal lendário dos deuses. Para isso, precisará recuperar em suas fornalhas a chama divina que você um dia lhe roubou para oferecer aos humanos. Foi por isso que Zeus o aprisionou aqui, estou certo? Me diga onde escondeu a chama divina na terra, e nossa vingança contra ele poderá ser realizada. Prometeus diz que entende, mas se quiser minha ajuda, terá que me libertar primeiro. Só assim lhe revelarei onde se encontra a chama do Olimpo. Cronos dizia: eu já imaginei que responderia isso. Usando o meu controle do tempo, posso envelhecer essas correntes até que se tornem pó. Cronos usa seus poderes, porém se surpreende. O quê? As correntes resistem ao meu grande poder? Prometeus então responde: acredito que você tenha sido um pouco presunçoso. Não conseguirá me libertar dessas correntes sem primeiro entender como elas funcionam. Cronos queria saber o que o Titã queria dizer com controlar as correntes. E Prometeus responde: entenda que essas correntes que me prendem são semelhantes em todos os aspectos à lendária corrente de Andrômeda. Cronos se surpreende. A corrente de Andrômeda, você diz? Aquela que, segundo a mitologia, aprisionou a jovem que foi oferecida em sacrifício ao imperador Poseidon. Essa mesma corrente que foi integrada a uma armadura de bronze pela própria Atena em pessoa. Prometeus fala que sim, isso mesmo. É dito que apenas o cavaleiro que se mostrou digno de usar a armadura de Andrômeda conhece o segredo para controlar elas. Mas mesmo assim, ele deve despertar o sétimo sentido para libertar todo o potencial dessas correntes. Se você testemunhar esse momento, talvez você também possa descobrir esse segredo. Cronos entendeu, e você diz que eu ainda precisarei ser paciente enquanto aguardo pelo dia em que o Cavaleiro de Andrômeda eleve seu cosmo ao máximo. Prometeus responde que sim, mas você é o deus do tempo, então a paciência é um luxo pelo qual você pode pagar. Cronos responde: descobrirei o segredo destas correntes e retornarei para te libertar. Quando este dia chegar, será do seu interesse cumprir a sua parte do acordo, ou então a minha raiva será pior do que a de Zeus. Cronos conta essa história para seu subordinado chamado Arctos, que perguntava: é por essa razão que esperou até hoje, Vossa Majestade? Cronos responde que sim, desde que Prometeus me revelou isso, tenho esperado pelo momento em que o Cavaleiro de Andrômeda elevará o seu cosmo até o máximo, e este dia finalmente chegou. Observe, para salvar a deusa Atena, cujo coração foi perfurado por uma flecha dourada, os Cavaleiros de Bronze devem derrotar os 12 Cavaleiros de Ouro para chegar até o templo do Grande Mestre. Mas não importa o quanto eu disseque as lutas contra os Cavaleiros de Ouro, eu não consigo desvencilhar o segredo da corrente de Andrômeda. Há quase 12 horas, Andrômeda vem travando a batalha mais terrível de sua vida, a Batalha das 12 Casas Zodiacais. No Templo de Gêmeos, eu vi essa corrente ser destruída pela ilusão do Cavaleiro de Gêmeos, enquanto tentava enviar Andrômeda para uma outra dimensão. No entanto, sem eu entender o porquê, eu vi essa corrente se reconstituir. A extremidade defensiva de sua corrente envolveu o cavaleiro em uma espécie de defesa em círculos, e sua extremidade ofensiva cruzou as dimensões para atingir o Grande Mestre e permitir que Shun vencesse esse combate. E onde ele está agora? Ele acaba de travar um combate mortal
contra o guardião do último templo, Afrodite de Peixes, mas novamente não consegui descobrir o segredo das correntes. Ela foi destruída pelas rosas piranhas, mas desta vez não conseguiu se reconstruir. O Cavaleiro de Andrômeda realizou um milagre para vencer sua luta sem as suas correntes, mas às custas de ter o coração perfurado por uma rosa sangrenta que bebeu o seu sangue. E agora sua corrente está perdida, destruída para sempre. Maldição, eu não tive tempo de compreender como esse cavaleiro controlava sua maldita corrente. Eu preciso de outra chance, e para isso a corrente precisa ser reconstruída, então só me resta uma solução. Nesse momento, Cronos utiliza sua habilidade a expansão temporal. Ele dizia: devo desacelerar a última hora do relógio do santuário para oferecer ao Pégaso o tempo necessário para derrotar o grande mestre do santuário e assim salvar Atena. Vemos Ceia chegando até a estátua de Atena e dizia: Deus Atena, me confie o seu escudo da justiça, que a sua luz salve a sua reencarnação atual. Ceia pega o escudo de Atena, que agora brilha feito ouro, e com sua luz expulsa o espírito maligno que habita o corpo de Saga, além, é claro, de salvar a vida da Atena Saori. Após a derrota de Saga, Saori toma Ceia em seus braços. Ela dizia: Shun, Shiryu, Yoga Ikki, e você também, Ceia. Eu devo minha vida a vocês. Correndo todos os riscos, vocês limparam o santuário das forças malignas que o governavam. Os Cavaleiros de Ouro sobreviventes acompanhavam a deusa e diziam: Atena, nós pedimos o seu perdão, fomos enganados pelo grande mestre, nós lutamos contra os seus cavaleiros, mas a sua coragem e abnegação souberam nos conduzir em direção da verdade. Nosso primeiro ato de penitência será oferecer o nosso sangue para ressuscitar as armaduras dos Cavaleiros de Bronze. Mu dizia: eu, o Cavaleiro de Ares, prometo reconstruí-las e torná-las ainda mais poderosas do que jamais foram. Cronos, ao ver aquilo, diz: foi para isso que eu os ajudei. No dia seguinte, ao amanhecer, somos levados até o templo de Ligner, na colina de Cronos. Vemos alguns cavaleiros das 12 horas. Esses são os servos de Cronos que diziam: mas que ridículo, eu pensava que Atena, por ser uma deusa olimpiana, fosse nossa inimiga. Por qual motivo nosso deus a salvou? Nesse momento, o guerreiro menor, chamado de Spondé de Calfo, dizia: reflita um pouco, seu bastardo estúpido. Sua morte teria acarretado na perda da armadura de Andrômeda, e Cronos precisa de sua corrente para derrotar todos os olimpianos. Nesse momento, alguém interrompe a conversa. Quem chega até ali é Arquetus, que dizia: exatamente, e enquanto converso com vocês, o Cavaleiro de Ares acaba de consertar a armadura de Andrômeda. Vossa Majestade Cronos quer poder analisar as correntes com seus próprios olhos. É necessário, portanto, que a 10ª hora vá buscá-la para ele. O guerreiro maior representa a 10ª hora e se chama Ofieltes de Tatanka. Ele pergunta por que foi escolhido e Arquetus o responde: porque não devemos mais subestimar os Cavaleiros de Atena. As Moiras sabiam manipular o destino, mas seu poder permanecia restrito às horas. Por isso foram derrotadas. Agora é de sua força incomparável que nós precisamos, especialmente contra um Cavaleiro de Ouro. O guerreiro então aceita a missão. Eu, Ofieltes de Tatanka, a 10ª hora, conhecido como Crepúsculo, cumprirei essa missão. Seu amigo então dizia: a força física é importante, sem dúvida, mas a astúcia também. Eu, Spondé de Calfo, à 7ª hora do dia, com reflexos luminosos enganosos, irei acompanhar Ofieltes. Arquetus diz para eles irem imediatamente, pois tinham pouco tempo para agir, porém de repente uma luz forte começa a brilhar naquele lugar. Ofieltes pergunta quem estava ali. Arquetus reconhece aquela luz ofuscante. Essa é Iastre de Valquíria, a 10ª hora do dia, aquela do amanhecer deslumbrante. Arquetus pergunta por qual motivo deveria enviá-la, e a guerreira responde: você sabe muito bem, cabe a mim derrotar Andrômeda para nos trazer aquela armadura. Arquetus então diz: eu compartilho de sua opinião, Iastre, mas não vou mandar você sozinha. Ofieltes irá acompanhá-la. Spondé fica furioso e pergunta por que Iastre estava se metendo, já que ele havia sido escolhido. Arquetus diz para Spondé que ele já tomou uma decisão. O guerreiro da 7ª hora estava furioso e diz que obedece apenas a Cronos, já que Arquetus também é um guerreiro como ele. Nesse instante, o guerreiro da 12ª hora se enfurece.
Cronos me concedeu o comando de seu exército. Se opor às minhas ordens significa se opor às dele. É isso que você quer? Spondé diz que não queria isso. E Arquítus então ordena para Iastre e Ofiutes: vocês têm até o anoitecer para agir, então vão até Jamiel e não retornem sem a armadura. Somos levados até a casa de Mu em Jamiel. O cavaleiro de Ares trajava a sua armadura e junto dele vemos seu discípulo Kiki e Lodin, o cavaleiro da constelação de Escultor. À frente deles estão as armaduras de bronze que foram restauradas. Lodin dizia: você pode ficar orgulhoso de seu trabalho, Mu. Elas ficaram maravilhosas. Mu de Ares responde: foi graças ao sangue dos Cavaleiros de Ouro que consegui trazê-las de volta à vida. Quanto aos seus novos visuais, se não fosse pelos seus conselhos artísticos, o resultado com certeza não teria sido tão bom. Lodin fala que foi uma honra ajudar. Acho que seu aprendiz está progredindo aos trancos e barrancos. A qualidade de um mestre é determinada pelos seus discípulos. Xion ficaria orgulhoso se pudesse vê-lo. Mu diz que Kiki realmente é assim, arredio e talentoso. Lodin diz que o jovem Muviano lembrava Mu quando era jovem e costumava ir visitar o seu ateliê. Mu diz que se sentia entusiasmado, sua arte sempre o inspirou muito. Lodin: muito obrigado de qualquer forma. Com essas novas armaduras nutridas com o sangue dos Cavaleiros de Ouro, não há dúvidas de que Seiya e seus amigos que atualmente estão repousando no hospital da Fundação terão uma bela surpresa ao acordar. Shun, Shiryu, Yoga e Seiya estavam se recuperando no hospital após lutarem contra os Cavaleiros de Ouro. E Lodin, quando estava analisando a corrente de Andrômeda, dizia: um momento, meus sentidos me enganaram. Eu percebo microfissuras persistentes nos elos da corrente de Andrômeda. O artesão cego percebeu uma falha na restauração de Mu, micro-rachaduras que ficaram nas correntes. Porém, o Cavaleiro de Ares dizia: você tem razão. Faltava um elemento essencial para que seu reparo fosse completo. Mas não se preocupe, assim que Shun a usar, ela recuperará a sua integridade. Lodin pergunta o que Mu queria dizer com isso, porém antes do Cavaleiro Dourado responder, as correntes de Andrômeda começam a se mexer. Lodin pergunta o que estava acontecendo. A corrente estava se mexendo. Mu revela que esse é um reflexo defensivo. Ela sente que o perigo está se aproximando. De repente vemos várias lanças em forma de ponteiros que foram jogadas. Mu grita para que todos tomem cuidado e de repente ele ativa a sua muralha de cristal. A habilidade defensiva do Cavaleiro de Ares intercepta as lanças. Mu então avista em uma montanha à frente vários inimigos e diz: finalmente eles se revelaram. Os inimigos são os estigmas, a classe mais baixa dos guerreiros que servem a Cronos. Eles diziam: seus reflexos são impressionantes, Cavaleiro de Ares. Mas será que conseguirá resistir aos nossos ataques combinados? Os estigmas avançam, porém Mu se prepara e diz: mesmo que ataquem juntos, não serão páreo para o Cavaleiro de Ouro de Ares. Mu utiliza sua técnica Revolução Estelar. Nesse momento, as estrelas cadentes atingem todos os inimigos que avançam contra ele. Os estigmas são completamente derrotados e então caem no chão. Enquanto isso, Mu dizia: vá, Lodin, leve Kiki para dentro do palácio. Cuide dele, por favor. Kiki e Lodin se escondem e em pensamentos Mu falava: eles eram apenas simples soldados, mas quem os comanda certamente é mais perigoso. O inimigo então se aproxima pela ponte que leva até Jamiel. Em meio à névoa ele dizia: incrível, Cavaleiro de Ares, eu tinha ouvido dizer que os Cavaleiros de Ouro atacam na velocidade da luz. Pelo visto, esse boato é verdadeiro. Também me disseram que nenhum ataque frontal poderia quebrar a sua muralha de cristal, mas como qualquer barreira, ela acabará por ruir se atacarmos a sua fundação. Aquele que se põe à frente do Cavaleiro de Ares é ninguém menos do que Ofiutes de Tatanka, o guerreiro da 10ª hora. Ele concentra seu cosmo no punho e ataca o pé da barreira criada por Mu. Aquele era seu golpe chamado de choque titânico. A muralha de cristal se trinca e Mu dizia: como isso é possível? A muralha de cristal está rachada. De repente a técnica do Muviano é quebrada em 1000 pedaços. Ofiutes dizia: você está errado, cavaleiro. Eu diria que a sua barreira está em pedaços. De repente outro guerreiro aparece. Esse é um subordinado de Ofiutes,
que dizia: Daelos, meu sexto Lepta, pare de se esconder na minha sombra, vá atrás da armadura de Andrômeda, enquanto mantenho o Cavaleiro de Ares ocupado. Daelos dizia: às suas ordens, General Ophialtes. O Lepta se aproxima da armadura de bronze, e as correntes de Andrômeda continuavam reagindo aos inimigos que se aproximavam. Daelos dizia: você pode se mover o quanto quiser, mas não irá me assustar, sua insignificante armadura de bronze. Então venha logo de uma vez. Daelos segura a corrente de Andrômeda para puxar a armadura, porém ele não esperava a intensa descarga elétrica que o atingiu. Daelos é derrotado pela armadura de Andrômeda e cai no chão. Ophialtes fica surpreso, mas o que é isso? Pareceu um poderoso choque elétrico, mas de onde isso veio? Mu revela que esse poder defensivo vem de Shun, o Cavaleiro de Andrômeda. Vemos então Shun se levantando na cama do hospital e elevando o seu cosmo. Ophialtes não consegue acreditar e dizia: o que você disse? Você está alegando que esse tal Shun percebeu o perigo em que sua armadura se encontrava e então interferiu, mesmo não estando presente por aqui. Mu então revela: o vínculo que une Shun à sua armadura, e mais particularmente a sua corrente, é infinitamente mais poderoso do que você possa imaginar. E você irá descobrir isso agora, pelo despertar de uma estrela. Mu concentra seu cosmo e ergue suas mãos para cima. A constelação que representa o signo de Ares brilha no céu, e de repente, 4 estrelas cadentes são enviadas até Jamiel. Ophialtes dizia: mas o que diabos foi isso? É um ataque? Você nem me tocou, a menos que isso. Além disso, quem é esse homem com um cosmo tão poderoso? De repente, em meio às correntes de Andrômeda, Shun aparece. Os 4 cavaleiros de bronze que estavam no hospital surgiram como estrelas cadentes. Meu nome é Shun, o Cavaleiro de Andrômeda, e eu não vim sozinho. Seiya dizia: você fez a sua parte, Mu. Agora cabe a nós entrar em cena. Com essas novas armaduras que você restaurou, as armaduras de bronze reagem aos seus cavaleiros. Elas se desmontam e vestem o corpo dos cavaleiros de bronze. Kiki fica animado ao ver Seiya, Shiryu, Yoga e Shun reunidos. E frente a Ophialtes, Shun dizia: não sei por qual motivo você quer a minha armadura, mas eu, Shun de Andrômeda, irei protegê-la. Seiya então completa: você pode contar com a gente para te ajudar. Seja você quem for, fique em guarda, guerreiro. No hospital, Saori Kido entra dentro do quarto dos cavaleiros gritando seus nomes. Ao seu lado estava Tatsumi e Aldebaran de Touro. O guarda-costas dizia: é incrível que eles estavam aí há um instante atrás e agora eles desapareceram. Nas camas onde os cavaleiros de bronze descansavam, existia um resíduo de cosmo. Saori, observando aquilo, dizia: eu sinto o cosmo de Mu. Ele está permeando os lugares onde eles estavam. Foi ele quem os teletransportou. Apesar disso, eu os sinto em perigo. De repente, Aldebaran diz: você estava em apuros ontem, Athena. Uma flecha havia perfurado seu coração. Saori diz que agora estava segura, porém o Cavaleiro de Ouro continuava: sim, neste momento está, mas eu não hesitarei em lhe proteger caso essa situação mude. O mestre ancião acredita que essa paz recém-instaurada é breve e um inimigo poderoso poderá surgir a qualquer momento. Por isso ele ordenou que Miro, Aioria e Shaka retornem e protejam o santuário, onde irei me reunir a eles. O velho mestre então voltou a vigiar a torre maligna na cachoeira de Rozan. Quanto aos cavaleiros de bronze, não se preocupe, eles ainda estão se recuperando, mas sua força mental é excepcional, nada poderá detê-los. A batalha entre os cavaleiros de bronze e Ophialtes de Tatanka, o guerreiro de Cronos, que representa a 10ª hora, está prestes a começar. Seiya enfrenta o inimigo, o Cavaleiro de Bronze então dispara os seus meteoros de Pégaso. Ophialtes então utiliza seus braços para se proteger. Ele se defende dos meteoros de Pégaso e diz: impressionante, não sabia que os golpes dos Cavaleiros de Bronze poderiam atingir uma velocidade próxima da luz. Seiya então responde: é porque nós despertamos o 7º sentido durante a Batalha do Santuário. Sem falar que graças ao Mu, em nossas armaduras, corre o sangue dos Cavaleiros de Ouro. Ophialtes percebe que Mu estava indo embora dali e pergunta:
Ei, para onde você vai, Cavaleiro de Ares? Você está se escondendo atrás deles para não precisar lutar comigo? Mu então responde: não posso impedir Seiya e seus amigos de ajudar Shun a proteger a sua armadura. Por outro lado, essa luta não é minha. Minha missão atual consiste em proteger Athena, então eu não vou interferir. Mas se você ameaçar a vida de minha deusa, então você me terá em seu caminho. Mu, ao lado de Kiki, observa o confronto entre os Cavaleiros de Bronze e Ophialtes. Seiya dizia: Ophialtes, você parece ser poderoso, porém na segunda casa do Zodíaco eu consegui cortar o chifre da armadura de touro. Os seus chifres não me parecem mais poderosos do que os dele. Shun, se afaste, é a sua armadura que ele quer. Shiryu e Yoga protejam ele, eu cuidarei de Ophialtes. Vamos lá, tome isso, Meteoro de Pégaso. Seiya avança novamente para disparar seus meteoros de Pégaso, porém Tatanka fala que seria inútil, já que ele poderia antecipar cada movimento do cavaleiro, que a poeira do templo te aniquile. Antes que Seiya pudesse disparar o seu ataque, ele acaba sendo atingido pelos punhos do inimigo. O cavaleiro de Pégaso cai no chão e em pensamentos ele dizia: incrível, foi apenas uma rajada, mas tive a impressão de ser atingido pelo ataque de um bisão. Ophialtes então diz: mesmo com seu famoso sétimo sentido, você não é páreo para mim. Eu não tenho tempo a perder com você. Receba o meu ataque. Quando o servo de Cronos estava prestes a disparar o seu ataque, Shun de Andrômeda se coloca à frente de Seiya. Ele utiliza a defesa circular de sua corrente de Andrômeda e dizia: não vou ficar parado enquanto você ataca os meus amigos. Você quer a minha armadura? Então tente atravessar a defesa da minha corrente. Ophialtes avança e diz: você pensa que sua corrente é intransponível? O guerreiro de Cronos consegue pegar Shun pelo pescoço. Imbecil, ao invés de usar as suas correntes para me enfrentar, está usando ela para proteger os outros. Essa atitude me irrita muito. Você merece ser esmagado com apenas uma de minhas mãos. Mas eu prometi em outra ocasião que ela seria sua executora. Ophialtes, nesse momento, joga Shun em um desfiladeiro. Seiya fica assustado, ele não acredita que aquilo aconteceu, e Yoga dizia: ao contrário do seu Lepta, ele não teve problema algum de atravessar a proteção da corrente de Andrômeda. Mas que monstro! Mas eu não deixarei isso ficar impune. Nesse instante, Yoga concentra seu cosmo congelante e diz: Ophialtes, você parece acreditar que um cavaleiro é medido somente por sua força, mas o que faz de Shun alguém excepcional é a sua determinação. Ele é aquele que queimou seu cosmo ao máximo, arriscando a sua vida para me salvar daquele poder congelante e imortal. Eu devo minha vida a ele, irei fazer se arrepender de tê-lo enfrentado, irei atingi-lo com um golpe mais poderoso que o meu mestre me ensinou, a execução Aurora. Yoga ataca o guerreiro da 10ª hora com o golpe de seu mestre Camus, a execução Aurora. Este é o fim, você agora ficará preso nesse gelo eterno para sempre. Ophialtes pergunta se Yoga realmente acredita nisso, e o Cavaleiro de Cisne fica surpreso. O inimigo dizia: mesmo que você não possa ver, minha micropoeira do tempo flutua em suspensão ao meu redor, desde o meu ataque anterior. Foram elas que absorveram toda a potência do seu ar frio, próximo ao zero absoluto, deixando apenas uma frágil película de gelo que está rachando ao redor do meu corpo, e da qual eu posso escapar com facilidade. Ophialtes se liberta do gelo de Yoga. Todos ficam surpresos ao verem aquilo, e Kiki dizia: isso é inacreditável. Os Cavaleiros de Bronze não terão chance alguma. Aquele homem é invencível. Mu diz que é totalmente o contrário. Ophialtes forneceu todas as informações necessárias para que possa ser derrotado. E vendo o olhar determinado de Shiryu, tenho certeza que o discípulo do mestre ancião entendeu como agir para derrotá-lo. Shiryu nesse momento se pronuncia: Seiya e Yoga, as leis dos cavaleiros nos proíbem de atacarmos juntos, mas se eu estiver certo, nossos ataques disparados de modo sucessivo pode derrotá-lo, e será assim que vamos agir. Seiya de Pégaso, Shiryu de Dragão e Yoga de Cisne concentram seus cosmos. Ophialtes se coloca à frente deles e diz:
Então venham, irei mandá-los para junto de seu amigo. Enquanto isso, no fundo daquele desfiladeiro, vemos Shun, que estava sendo rodeado por corvos. O Cavaleiro de Andrômeda recobra a sua consciência e se pergunta onde estava. Aquele parecia o famoso túmulo das armaduras sagradas que Shiryu lhe contou. Minha corrente está sentindo um perigo. Além desta forte luz, quem está aí? Em cima de uma estalagmite, vemos a guerreira de Cronos que dizia: os flagelos do cuidado lhe acolhem. Cavaleiro de Andrômeda, meu nome é Iastri de Valquíria. A 10ª hora a serviço de Cronos. Vejo que Ophiotes cumpriu sua parte no acordo, isolando você dos seus amigos, para que eu possa matá-lo com as minhas próprias mãos. Shun se prepara para lutar contra Iastri, porém nesse momento somos levados até o palácio de Mu, onde a luta contra Ophiotes estava acontecendo. Seiya concentra seu cosmo no punho e diz: Ophiotes, prepare-se para sentir o impacto dos meus meteoros de Pégaso. Ophiotes recebe os meteoros de Seiya, porém nem se preocupa em se defender. Ele dizia: seu idiota, o que você estava esperando? Queria me fazer cambalear golpeando minhas pernas? Mas que tolo! Seiya diz que ele estava errado, não mirei em suas pernas, mas sim nas micropoeiras do tempo que as envolve, para o ataque congelante do cisne. Yoga nesse momento avança com seu ataque e o pó de diamante. Ele consegue congelar as pernas do adversário. Ophiotes dizia: muito bem, Yoga, mas você teria feito melhor se tivesse congelado os meus braços. Yoga diz que o inimigo estava enganado, são as pernas mesmo que eu deveria imobilizar. O Shiryu percebeu que antes de desferir o seu ataque, você colide os pés no chão. Desta forma, você consegue, graças a essas vibrações, antecipar o menor movimento dos seus adversários e os atinge de modo mais eficaz. Agora você não poderá se antecipar ao ataque frontal de Shiryu. Nesse momento, o Cavaleiro de Dragão eleva o seu cosmo. Seus cabelos se erguem, Shiryu se concentra e ao abrir seus olhos, ele dispara a poderosa cólera do dragão, acertando em cheio Ophiotes de Tatanka. A vestimenta de Ophiotes se trinca e uma grande explosão acontece. Kiki fica preocupado com Seiya, Shiryu e Yoga. Os 3 Cavaleiros de Bronze perdem a consciência e caem no chão. Mudiares, observando aquilo, dizia: seus ataques exigiram tanta energia que eles retornaram ao estado de coma, do qual emergiram temporariamente para vir e travar esta batalha. Mas atenção, eu sinto que Ophiotes ainda está de pé. A poeira começa a baixar e o guerreiro de Cronos, que representa a 10ª hora, apesar de estar ferido, continua de pé. Em pensamentos ele dizia: eu não posso acreditar nisso. Eu, o gigante de Tatanka, reduzido a nada por um trio de cavaleiros de bronze. Mas eu não posso deixar que esses garotos atrapalhem os planos do meu Deus. Eu não tenho o direito de morrer, não antes de ajudar Cronos a derrotar todos os deuses do Olimpo. Ophiotes avança furiosamente contra os Cavaleiros de Bronze. Ele utiliza o seu ataque, o choque titânico, e quando estava prestes a acertar o Cavaleiro de Pégaso, algo acontece. Seiya fica envolvido por uma poderosa barreira dourada. Essa é a muralha de cristal. Ophiotes confuso se perguntava: mas o que isso significa? Essa é a muralha de cristal do Cavaleiro de Ares. Mu então se pronuncia: é isso mesmo, essa luta não me dizia respeito até o momento em que ameaçou Atena. Agora que o véu das intenções do seu Deus foi descoberto, é meu dever interferir. Ophiotes começa a rir e dizia: eu já destruí sua muralha de cristal uma vez, não terei problema em fazê-lo de novo. Mu, porém, responde que dessa vez o inimigo não irá conseguir. Dessa vez eu criei a muralha de cristal suspensa no ar, então não irá conseguir destruir o seu alicerce. Assim como você não conseguirá prever meus movimentos se eu não repousar meus pés no solo. Ophiotes, esse combate acabou. Mu concentra seu cosmo e o guerreiro da 10ª hora grita desesperado, porém já era tarde demais. A extinção estelar do Cavaleiro de Ares atinge Ophiotes. Seu corpo é despedaçado e enviado para o espaço. Kiki observava aquilo e ao se aproximar de Mu ele dizia: mestre, o corpo dele desapareceu completamente. Mu de Ares então diz: eu imagino que esse brilho vermelho seja sua alma partindo para se reunir com os seus ancestrais no mundo dos mortos.
Kiki também estava preocupado com Shun, mas Mu dizia: concentre-se, meu caro discípulo, e você poderá sentir o cosmo dele queimando, se preparando para o combate aos pés desta colina. Shun de Andrômeda fica frente à sua inimiga. Essa é Yastre de Valkyria, a guerreira de Cronos, que representa a 10ª hora do dia. Não perca a parte 9 de Saint Seiya Time Odyssey aqui no canal. E no mais, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo? Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês a parte 9 da nova saga de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje vamos conhecer em detalhes a história da saga Saint Seiya Time Odyssey. Essa é uma saga oficial criada por Jerome Yauch e Arnold Dolen com parceria de Masami Kurumada. Gostaram do tema? Então, sem mais delongas, já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. A batalha entre Shun de Andrômeda e Yastre de Valkyria está prestes a começar. Eles se encontram no penhasco abaixo do Palácio de Mu, onde existe o Cemitério das Armaduras. De repente vemos uma estrela cadente vermelha cruzando os céus. Ao olhar aquilo, Yastre dizia: e assim o gigante de Tatanka encontrou a sua morte. Então caberá a mim levar a armadura de Andrômeda para o Senhor Cronos. Porém Shun responde: não tão rápido, não pense que irei entregá-la assim tão facilmente. Yastre diz que isso é ótimo, eu estava planejando tomá-la diretamente do seu cadáver. Yastre de Valkyria parte para o ataque. Ela avança na direção do Cavaleiro de Andrômeda e Shun então utiliza a defesa circular de sua corrente para evitar o ataque direto de Yastre. A Valkyria então dispara um poderoso golpe com a sua espada. O ataque, porém, é desviado devido à defesa da corrente de Shun. O cavaleiro dizia: me desculpe, mas você precisará de muito mais do que um golpe de espada para me vencer, Yastre. A Valkyria diz que entende, sua corrente é realmente surpreendente e eu compreendo agora o motivo pelo qual ela interessou tanto ao meu senhor. Sua defesa em formato de turbilhão é impressionante e, pelo que vejo, a sua corrente ofensiva está pronta para me atacar. Em pensamentos, Shun diz que ela estava certa, minha corrente está muito agitada, estou tendo dificuldades para contê-la. Esta é a prova de que minha oponente sente um ódio profundo, mesmo que esse sentimento não me pareça ser dirigido apenas a mim. Além disso, seu cosmo me parece familiar. É como uma fragrância poderosa o suficiente para cobrir o odor pestilento deste túmulo, como se fosse um perfume de rosas. Será possível que, neste momento, a guerreira ergue sua espada e diz: vamos para o que realmente importa. Rosa de cristal. Essa é a técnica de Yastre, que agora emite uma forte luz. Shun tenta impedi-la com as suas correntes e então ataca com a corrente nebulosa de Andrômeda. Porém, Yastre também ataca com sua espada dourada. A máscara da Valkyria é arremessada para longe, porém o Cavaleiro de Bronze acaba sendo atingido pelos cortes daquela espada. Shun cai no chão e, vendo isso, Yastre dizia: agradeça a sua nova armadura, Shun. Se não fosse por ela, seria despedaçado pelas minhas pétalas de cristal. Ferido, Shun dizia: eu não tenho mais dúvidas, esse perfume que emana do seu cosmo, eu já senti esse odor antes. É o mesmo das rosas diabólicas reais utilizadas por Afrodite. Yastre confirma que sim, esse é o meu irmão que você matou. Shun fica surpreso, o seu irmão, Afrodite de Peixes, é mesmo seu irmão? Agora eu entendo, sua raiva é um desejo de vingança.
Yasri finalmente mostra seu rosto. Ela possui a tatuagem de número 2 em sua testa, e assim como todos os servos de Cronos, os seus olhos possuem duas cores, sendo um deles vermelho, o que representa o poder de Cronos. Yasri responde: vingança? Você está enganado, cavaleiro. Eu não vim até você para vingá-lo, mas sim para provar a todas as pessoas da Terra o quanto eu sou superior a ele. Eu o odeio de todo o meu coração. Ele roubou a minha vida. Nós nascemos em uma família da nobreza sueca. Crescemos em uma mansão repleta de neve, embalados pela leitura das lendas nórdicas, cheias de heróis, dragões e valquírias. Eu era mais velha, mas como herdeiro homem, meu irmão era objeto de todas as atenções. Ele era elogiado pelo meu pai, enquanto eu era constantemente criticada pelas minhas atividades infantis e pelo meu lado rebelde. E mesmo assim, eu o superei em todas as áreas, começando pela arte do combate, a qual fomos incansavelmente treinados desde muito jovens, até mesmo para a manutenção do roseiral, que era uma tradição familiar. Eu era melhor. Graças ao meu cosmo solar, a beleza de minhas rosas eclipsou as do meu irmão, e tudo apontava para que eu me tornasse a herdeira da armadura de peixes, assim como o nosso ancestral, Cardinale de Peixes. Tudo exceto o meu pai, e eu entendi isso naquele dia. Nesse momento vemos o herói Aiorus de Sagitário chegando até a mansão do pai de Yasri e Afrodite. O senhor da mansão dá as boas-vindas ao Cavaleiro de Ouro, que carregava em suas costas a urna de Sagitário. Aiorus dizia: conforme o combinado, venho recrutar a criança destinada a se tornar o Cavaleiro de Ouro de Peixes. O homem então responde: é claro, nós temos a honra de confiar nosso filho a você. Seu nome é Afrodite. Ele ainda não tem 8 anos, mas seu potencial é incrível. Não há dúvidas de que estará à altura de sua tarefa. Yasri fica surpresa com a escolha de seu pai, e Aiorus dizia: seu filho tem potencial de fato, mas minha intuição me diz que sua filha seria uma candidata melhor. Eu raramente senti um cosmo tão desenvolvido de modo precoce. O homem diz que sente muito. Cavaleiro, eu apenas autorizo o meu filho a lhe acompanhar. Somente o meu menino terá o direito de se tornar um cavaleiro. Yasri contava a Shun que desde as primeiras palavras de seu pai, ela entendia que as suas esperanças e esforços não estavam à altura da tradição familiar e do arcaísmo paterno. Ela dizia: fiquei furiosa, não quis ouvir mais nada e saí correndo da sala. Eu abandonei completamente os meus pais e o meu irmão mais novo, mas não sem antes ter queimado o roseiral da estufa como vingança. Ao contrário do que todos pensavam, eu sou melhor do que meu irmão e jurei um dia provar isso. A última imagem que guardei desta noite foi o sorriso de meu irmão. Ele estava muito feliz por herdar um papel de prestígio que na realidade eu merecia. Se eu tivesse nascido um menino, teria sido respeitado. Em vez disso, tudo foi oferecido de graça para Afrodite. Shun diz que o que Yasri viveu foi injusto, porém Afrodite não teria nada a ver com isso. A mulher, porém, responde: de qualquer maneira, isso não importa mais. Eu teria que usar uma máscara para me tornar uma amazona de Atena, mas eu me recuso a esconder o meu rosto. Pelo menos, sob as ordens de Cronos, posso ficar diante do vento, com meu rosto banhado em luz, como uma valquíria, cuja armadura ele forjou para mim. Tudo o que preciso fazer agora é eliminar você, para provar o quanto eu sou melhor do que meu irmão. Yasri mais uma vez concentra seu cosmo na espada dourada, e Shun dizia: você ainda não me venceu, corrente nebulosa. O cosmo de Shun nesse momento se eleva e começa a brilhar. Yasri surpresa se perguntava: o que está acontecendo? Uma corrente de ar paralisou minhas pernas e bloqueou meus movimentos. Shun responde que é isso mesmo, eu posso aumentar a intensidade o quanto quiser, até transformá-la em uma verdadeira tempestade. Mas eu não tenho interesse em te matar, então por favor desista, ou a tempestade nebulosa irá derrotá-la. Shun nesse momento fica surpreso, ele reconhece o olhar de ódio que Yasri tinha, e por isso o cavaleiro para seu ataque. Yasri então pergunta: mas o que você está fazendo? Por qual motivo está se contendo, cavaleiro? Shun então responde: eu matei o seu irmão com esse golpe. Eu me recuso a usá-lo contra você. Prefiro tentar te convencer ao invés de te derrotar.
Yestri pergunta se Shun era completamente louco e está contendo seu ataque por causa de um irmão que eu odeio. Shun nesse momento se lembra de Ikki, quando o Cavaleiro de Fênix surgiu no torneio da Guerra Galáctica. Shun então dizia: é mentira, você não odeia Afrodite, eu conheço esse olhar, é o mesmo que Ikki tinha quando voltou da Ilha da Rainha da Morte, mas essa chama de ódio era apenas uma ilusão, um véu que escondia o profundo amor que ele sentia por mim. Você ainda ama Afrodite e é por isso que me recuso a matar você. Yestri furiosa diz: é como se você já estivesse morto para mim. Empunhando sua espada dourada, ela utiliza o golpe Brilho do Amanhecer. Uma imensa luz é emitida da espada de Yestri. Essa luz atinge o corpo de Shun, que é arremessado para trás. O Cavaleiro de Bronze não tem nenhuma reação. Shun não tentou se defender e por isso foi atingido e ele cai no chão e seu sangue escorre. Yestri, vendo a imagem de Andrômeda derrotado, dizia: você deveria ter me derrotado quando teve a chance. Veja onde o seu amor fraternal te levou, até um mar de sangue. Shun enfrenta Yestri de Valkyria, a irmã de Afrodite de Peixes. Ele é atingido pela técnica Brilho do Amanhecer. Nesse momento caído no chão, Shun se lembra de quando foi embora da ilha de Andrômeda. Seu mestre Daidaros de Cefeu dizia: Shun, quando você vestiu a armadura pela primeira vez, você sentiu uma picada no pulso? Shun fala que sim, porém não tinha prestado muita atenção nesse detalhe. Daidaros, nesse momento, revela que existe uma espécie de agulha em cada bracelete, que quando adentra suas veias, permite que sua corrente seja continuamente irrigada com seu sangue. Isso permite que ela seja mais resistente e se regenere rapidamente se necessário, mas acima de tudo, fortalece o seu vínculo com ela, a ponto de fazê-la realizar qualquer um dos seus desejos. Shun fica surpreso: qualquer um dos meus desejos? Daidaros explica: a corrente é capaz de aprender com todos os seus usuários. Seus antecessores transmitiram a ela ao longo do tempo as suas habilidades de sentir o perigo, de lançar descargas elétricas ou mesmo de gerar ondas de trovão. Chegará a sua vez de lhe ensinar novas habilidades. Dada a sua predileção pela defesa ao invés do ataque, é provável que você a ensinará a adaptar seu formato a cada ataque de seus adversários. Sua generosidade, bem como sua grandeza de espírito, que fazem de você uma pessoa única neste mundo, saberão sublimar o seu poder quando o momento certo chegar. Cabe a você descobrir como. Shun agradece ao seu mestre por confiar nele. Voltamos ao presente e o sangue escorre do corpo de Shun, que está caído no chão. Ele lembrava das palavras de seu mestre: nunca se esqueça, essas correntes são a extensão de sua alma. Em suas mãos, elas não serão as correntes da vingança, mas sim as correntes da liberdade. Shun se levanta e diz em pensamentos: as correntes da liberdade, eu sei o que fazer agora. Yestri fica surpresa: você ainda não morreu? Shun se levanta, ele eleva seu cosmo e diz: Yestri, foi Afrodite que matou o meu mestre Daidaros na ilha de Andrômeda, e foi para vingá-lo que eu mesmo quis derrotá-lo na Batalha dos 12 Templos. Chega disso, esse ciclo de violência tem que acabar e tem que ser agora. Nesse instante, Yestri se surpreende. O que está acontecendo? Parece que as correntes estão se alimentando do sangue de Shun. É como se ele estivesse falando com ela, como se ele estivesse transmitindo sua vontade para ela. Então esse é o segredo que Cronos deseja saber. A corrente é controlada pelo sangue do seu cavaleiro. Shun, com lágrimas nos olhos, responde: eu sei melhor do que ninguém o quão cruel é ter o seu amor de irmão roubado de você. O óbvio finalmente se impôs a mim. Eu sei o que preciso fazer agora. Yestri diz que a corrente está se reparando ao absorver o sangue de Shun e está adquirindo uma coloração avermelhada. As correntes de Andrômeda ficam vermelhas, algo que aconteceu pela primeira vez quando Shun realizou o desafio final na ilha de Andrômeda. O cavaleiro dizia: prepare-se, Yestri, esse será o último golpe que irei utilizar. Yestri segura sua espada dourada e diz: não, você não vai vencer. A guerreira de Cronos ataca com sua habilidade o Brilho do Amanhecer. Enquanto isso, Shun utiliza sua corrente de Andrômeda, a corrente nebulosa, e cria um escudo para se proteger. Yestri percebe que a corrente assumiu a forma de um diamante que concentra a luz de seu golpe e o reflete, algo simplesmente impossível.
Shun em pensamentos dizia: a corrente de Andrômeda não deve ser usada para vingança. É por isso que ela não me ajudou na batalha contra Afrodite. Ela não é um símbolo de ódio enraizado, mas de uma liberdade redescoberta. Vá, corrente de Andrômeda, alcance o seu alvo, desencadear da reminiscência. Shun avança com suas correntes vermelhas e consegue atingir Yastri. A guerreira não consegue se defender e após ser atingida pelo poderoso golpe de Shun, ela cai no chão. Yastri então admite que o cavaleiro de Atena conseguiu vencer. Eu ainda estou viva, o seu ataque deveria ter me matado. Shun então a responde: porque achou que esse era o meu objetivo. Eu não quis te matar, eu só quero que você redescubra o seu irmão. Yastri pergunta o que Shun queria dizer com redescobrir o seu irmão, e o cavaleiro então explica: a corrente que lancei quebrou a sua armadura e feriu o seu corpo, mas atingiu sobretudo a sua alma. O meu objetivo era rasgar o véu de ódio que distorceu as suas memórias daquele dia e permitir que a verdade volte à sua memória. Nesse instante, Yastri tem um choque de realidade e se lembra dos detalhes de seu passado, quando Aioros foi buscar um aspirante a Cavaleiro de Ouro e o pai de Yastri disse que o candidato seria Afrodite. O jovem garoto ficou contra o seu pai. Ele dizia: pai, Yastri é muito mais qualificada do que eu para se tornar um cavaleiro. Por favor, deixe-a ir no meu lugar. O pai de Afrodite nega: fora de questão, é você que precisa suceder o Cardinale e mais ninguém. Afrodite fala que sua irmã é merecedora. Se eu me tornei forte, é porque ela constantemente me elevava, mas eu jamais chegarei aos seus pés. E você, cavaleiro, não vai fazer nada. Você não fez nada para impedi-la de ir embora. Ela está se afastando do próprio destino dela. Eu odeio todos vocês, até mesmo você, cavaleiro. O jovem Afrodite eleva seu cosmo dourado e desfere um soco. Porém, facilmente Aioros consegue se defender utilizando uma máscara de Amazona. Ele dizia: você está certo, sua irmã é mais forte que você. Ela teria conseguido me golpear, mas você... Yastri se pergunta se essas memórias são verdadeiras. Andrômeda, meu irmão realmente me defendeu naquele dia? E Shun responde: sim, você escutou essa conversa, mas enquanto fugia, a raiva a impediu de compreender o seu significado, assim como as intenções de Afrodite. Você será capaz de entender melhor agora. Após o jardim de rosas da mansão em que viviam ser queimado por Yastri, Afrodite consegue encontrar algumas rosas brancas que ficaram intactas. Afrodite pergunta se a máscara que Aioros carregava era para sua irmã. O cavaleiro de Sagitário responde que sim. E Afrodite diz: você não a conheceu, ela jamais concordaria em esconder o rosto. Ela é orgulhosa como uma valquíria. Esta máscara não é uma marca de submissão, mas uma homenagem à primeira amazona da história, que se sacrificou para salvar Atena. Eu recebi isso do grande mestre, e se eu suceder, garanto que irei tornar o uso da máscara facultativo. Entretanto, como Yastri fugiu, ela não poderá reivindicar o título de Cavaleiro de Ouro de Peixes. Eu senti o seu potencial hoje cedo. Você também se sairia um excelente Cavaleiro de Ouro, mas se não quiser me acompanhar, saiba que é totalmente livre para recusar o convite. Afrodite dizia: veja essas rosas, senhor Aioros. Foi Yastri que as fez crescer. Elas resistiram ao fogo, pois possuem dentro de si o cosmo solar dela. Aioros pergunta se Afrodite realmente ama sua irmã, e o garoto responde que sim, mais do que ela imagina. Se eu aceitar ir com você, posso cultivar essas rosas no santuário, pois assim a força e a beleza de minha irmã estariam sempre ao meu lado. Então eu irei por você, Yastri. Shun explica que o sorriso de Afrodite que Yastri lembrava era a expressão do carinho que ele sente por ela. Agora a guerreira entende que seu irmão sempre a amou. Nesse momento Shun dizia: Yastri, eu te peço perdão por ter tirado seu irmão que tanto lhe amou. E a guerreira o responde: você me possibilitou recuperar as minhas memórias intactas. Eu lhe perdoo, o Cavaleiro de Andrômeda. Nesse momento algo inesperado acontece. Yastri acaba sendo atingida por uma lança que atravessa o seu corpo. Shun fica surpreso. A irmã de Afrodite acaba de morrer bem à sua frente. Ele grita o nome de Yastri e se pergunta o que era aquilo. Quem disparou essa lança? De repente aquela lança voa pelos céus e volta até o seu mestre. Nesse momento começa a chover. Quem estava ali era ninguém menos do que Spondé de Calfo, à 7ª hora do dia, com reflexos luminosos enganosos.
Ele começa a rir e diz: não tenho tempo a perder. O meu mestre aguarda impacientemente o segredo de sua corrente. Até a próxima, cavaleiro. Spondé desaparece bem diante dos olhos de Shun. O cavaleiro de bronze se perguntava quem era aquele homem e por qual motivo assassinou Yastre de modo tão traiçoeiro, justo agora que ela estava em paz consigo mesma. Em frente ao palácio de Mu em Jamiel, o cavaleiro de Ares e seu discípulo Kiki esperavam o retorno de Shun. O cavaleiro de bronze aparece ao longe, carregando Yastre em seus braços. Em pensamentos ele dizia: Yastre, desejo que você encontre a alma do seu irmão no céu e que juntos tenham a paz que merecem. Mu, quando retornar ao santuário, gostaria que enterrasse Yastre ao lado do túmulo de seu irmão Afrodite. Mu diz que fará isso e Shun agradece. De repente, o cavaleiro de Andrômeda perde todas as suas forças e cai no chão. Kiki fica preocupado e Mu dizia: ele voltou ao estado de coma, igual aos seus irmãos de armadura. Cavaleiro de Andrômeda, você é um homem excepcional. Nós dois reunimos os nossos adversários com seus entes queridos, mas ao contrário de mim, que precisei matá-lo para isso, você conseguiu realizar isso enquanto seu oponente estava vivo. Isso faz de você a pessoa mais generosa e nobre deste mundo, e provavelmente faz de você também o cavaleiro de Atena mais poderoso. Enquanto isso, somos levados até o templo de Cronos, que dizia: então o sangue de Shun é a chave. Spondé responde que sim, senhor Cronos. Felizmente eu não obedeci ao Arctos, que não queria me mandar para Jamiel junto de Ophiotes e Yastre. Ambos foram mortos enquanto eu lhe trouxe a resposta. Cronos diz que sim, você trouxe a resposta, mas você trouxe o sangue de Andrômeda? Spondé responde que infelizmente não. Andrômeda eliminou Yastre de modo bastante brutal. Eu temi pela minha vida e quase não consegui retornar para lhe passar essa informação. Cronos se pronuncia: Arctos, eu não aceitarei mais nenhum erro. Você me entendeu? Não há mais tempo a perder. Eu mesmo irei recuperar um pouco do sangue. Arctos obedece às ordens de seu mestre, porém a sós, Spondé dizia: mais um erro e você cairá em desgraça. Tome cuidado, meu jovem. Arctos responde: se você não conseguiu trazer o sangue de Andrômeda e ele matou Yastre, a quem pertence o sangue na ponta de sua lança? Acho melhor você tomar cuidado, demônio. Nesse instante somos levados até Cronos, que dizia: quando o relógio do Apocalipse estiver operacional, poderei transitar por qualquer época. Por mais distante que seja, poderei mudar o passado como desejar e moldar o futuro que eu quiser. Mas por enquanto, sem as engrenagens de oricalco, a potência do relógio é limitada. Posso, na melhor das hipóteses, voltar um dia no tempo, como fiz para apagar da memória de todos as intervenções das Moiras e de Dracme. Apenas 24 horas, claro, é o suficiente nesse caso. Cronos utiliza sua habilidade e o ciclo temporal. Relógio do Apocalipse, me envie de volta ao santuário 24 horas atrás, ao exato momento da vitória preciosa de Atena na Batalha das 12 Casas, porque o que eu preciso estará lá no Templo de Peixes, fincado no coração do Cavaleiro de Andrômeda, apenas um pouco das pétalas da rosa sangrenta com o sangue precioso dele. Graças a isso poderei cumprir minha parte do acordo. Agora vou em direção ao Pilar da Criação. Após pegar as pétalas de rosas com sangue de Shun, Cronos vai até o Pilar da Criação, onde o titã Prometeus está preso. Cronos derrama o sangue do cavaleiro sob as correntes de bronze e diz: obedeçam ao sangue do seu usuário, o Cavaleiro de Andrômeda, e liberte o prisioneiro de seu domínio. Nesse instante, as correntes que prendiam Prometeus se soltam. O titã agora finalmente está livre. E no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?